Mais uma sexta-feira chegou, a gente segue aí sem muitos motivos para comemorar, mas muita polêmica para discutir. E no vídeo de hoje eu vou tratar de um tema que está relacionado aí com algumas polêmicas que têm sido discutidas na internet toda durante essas últimas semanas, que está relacionado um pouco com a questão da Mayra Cardi e de todo o relacionamento abusivo que ela vivenciou no casamento dela, da Mia Khalifa e a própria discussão da indústria pornográfica, e um último caso que tem sido recente de um milionário escroto aí que ostenta mulheres e armas, e que eu nem vou me dar o trabalho de citar o nome dele aqui pra não dar mais ibope, mas que são discussões que estão em torno da objetificação feminina, né, do processo de culpabilização da mulher quando ela é vítima e da crítica ao feminismo e às feministas por estarem colocando essas questões em discussão. Principalmente quando as pessoas utilizam o argumento de que mas vocês são feministas, vocês ficam pregando a liberdade das mulheres? Essas mulheres, elas são livres para fazer o que quiserem. Por que vocês estão questionando isso agora? Não é isso que vocês tanto queriam, que vocês tanto pregam? É sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. Bom, primeira coisa, a nossa luta por liberdade sexual, ela é uma pauta importante para todas as mulheres, mas ela tem sido apropriada pelo sistema capitalista que é patriarcal e que é racista. Essa afirmação que eu fiz aqui, ela parte de uma perspectiva teórica e de uma concepção de mundo que são específicas e que vão divergir de outras concepções que inclusive orientam alguns movimentos feministas. E quando a gente luta a partir dessa perspectiva que não conecta essas inter-relações, quando a gente obtém algumas vitórias, essas vitórias, por mais que elas pareçam, elas acabam não atingindo toda a sociedade, não mudando a estrutura. Voltando à questão da objetificação da mulher e de todo esse argumento que as pessoas têm utilizado para deslegitimar o feminismo e a defesa da não objetificação da mulher, eu vou trazer aqui um trecho da nossa poderosa Angela Davis, que vai falar assim: não é possível apreender a verdadeira natureza da agressão sexual sem situá-la em seu contexto sociopolítico mais amplo. Se desejamos entender a violência sexual como ela é vivida pelas mulheres na esfera individual, devemos estar cientes de suas mediações sociais. E é nessa tecla que eu vou bater nesse vídeo. Embora a gente seja socializado numa sociedade que é patriarcal e que opera por meio do individualismo, as experiências individuais, elas sempre estão relacionadas a um contexto social, a uma estrutura de relações sociais que são construídas historicamente. E esse é um dos pressupostos para que nós possamos nos compreender enquanto seres humanos. Porque aquilo que nos forma enquanto humanos não são relações naturais dadas, são relações que são construídas ao longo de toda a nossa história. E aí eu vou abrir um pequeno parênteses aqui para a gente falar do trabalho enquanto princípio ontológico. Diferente de qualquer outro animal da natureza, o que nos constitui como seres humanos é que a gente consegue transformar a natureza por meio do nosso trabalho. Todos os outros animais, as outras espécies, elas se adaptam à natureza. E a gente consegue transformar a natureza para atender nossas necessidades específicas, que são necessidades humanas, e na medida com que a gente transforma a natureza, a gente também se transforma. Isso significa que a gente constrói linguagem, a gente constrói cultura, a gente constrói história. A partir desse caráter ontológico do trabalho, que ele é o primeiro elemento de mediação do homem com a natureza, e é a partir dele que todas as outras mediações que são construídas se tornam mediações exclusivamente humanas, que a gente vai falar que é por meio do trabalho que a gente se humaniza. Bom, e aí existe também outro elemento de mediação, que é a educação. Porque na medida que a gente constrói cultura, constrói história, é através da educação que a gente vai conseguir reproduzir a nossa vida, ou seja, passar isso adiante ao longo das gerações e construir a nossa história enquanto seres humanos. Contudo, no sistema capitalista, no modo de produção capitalista, o trabalho ele se torna alienado. Porque a relação de trabalho ela vai se constituir a partir de uma relação de exploração, em que as pessoas que trabalham elas passam a não possuir o produto do seu trabalho, elas são expropriadas do conhecimento do próprio processo de trabalho e elas têm que vender o seu trabalho como mercadoria para trocar por outras mercadorias para conseguir satisfazer as necessidades básicas de sobrevivência. O que eu quero abordar com isso, porque esse é um tema complexo da gente discutir e pode ficar para outro vídeo, é que na sociedade capitalista a gente tem uma relação de mercadorização da vida.
E como a gente passa a vender aquilo que nos constitui enquanto humanos, há uma relação em que nós tornamos uma mercadoria tão mais barata quanto as mercadorias que produzimos, isso a gente vê lá no Marx. E as mercadorias, elas começam a assumir vida. Mas essa relação, ela fica oculta e sempre vai parecer como uma relação de simples troca. Vou dar um exemplo disso que eu sempre fico perplexa quando eu vejo, por exemplo, na televisão, quando eles vão falar lá das comercializações do mundo do futebol, que um jogador ele foi vendido por não sei quantos milhões para um clube. O jogador ele vale tantos milhões. Que? A gente não tá nem falando que o trabalho dele vale esse tanto de milhões. Ele vale esse tanto de milhões. Acho que não tem expressão melhor pra gente caracterizar esse processo em que as pessoas se tornam mercadorias e a mercadoria toma vida perante as pessoas. Aí vocês vão falar: ai, mas o que isso tem a ver com feminismo? Lá vem você, botar a culpa no capitalismo, sendo que opressão de gênero e opressão racial existia muito antes do capitalismo. Realmente. Mas o que eu quero trazer aqui é que o capitalismo, ele se apropria dessas relações de opressão que são anteriores e que eles necessitam delas, inclusive, para continuar a manutenção da exploração de classe. Inclusive, o sistema aperfeiçoa essas lógicas de exploração porque ele cria essa falsa noção de que se pode alcançar igualdade e liberdade dentro dessa lógica. Justamente para poder ocultar que o sistema ele opera por uma lógica que é a exploração de um ser humano pelo outro. Um exemplo que a gente pode dar com relação ao feminismo liberal, por exemplo, que defende que as mulheres podem ser iguais sim dentro do sistema capitalista e que essa igualdade ela se expressa na medida que as mulheres vão conquistar os mesmos empregos, os mesmos salários, está muito relacionado com a igualdade dentro do mercado de trabalho e dentro da lógica capitalista. Como a gente pode ver essa reportagem aqui, até hoje a gente tem uma enorme diferença salarial entre homens e mulheres. As mulheres não ocupam em sua maioria os cargos mais altos. E por que isso? Porque elas não conseguem ter igualdade nem para vender a sua força de trabalho, nem para ser explorada. Porque o sistema ele se beneficia, ele precisa de setores precarizados para poder explorar ainda mais. Inclusive, as maiores diferenças salariais são nos cargos mais altos. Então, o sistema precisa de setores que sejam marginalizados para poder intensificar mais a exploração e garantir mais ou menos essa estrutura de hierarquia. Um exemplo, com a globalização, diversos países ricos foram buscar mão de obra barata em países pobres, justamente porque eles poderiam pagar muito menos para as pessoas desses países. Porque se elas estão em condições de extrema miséria, aquilo que elas receberiam já é muito. Então esses papéis sociais que precisam de grupos que sejam marginalizados, ele é fundamental para a estrutura do sistema. E aí cria-se no imaginário social algumas questões que colocam, por exemplo, que a mulher deve ganhar menos porque ela tem que se dedicar à família. E é por isso que o feminismo liberal, por exemplo, só beneficia uma pequena parcela de mulheres. E aí eu vou trazer outra citação aqui da Angela Davis. As mulheres brancas se situam no alto. Primeiro as mulheres da burguesia, sob as quais colocamos as das classes médias, e depois as da classe trabalhadora. Na parte mais baixa estão localizadas mulheres negras e outras mulheres oprimidas racialmente, que em sua grande maioria vêm da classe trabalhadora. Quando aquelas no ponto mais alto da pirâmide obtêm vitórias para si mesmas, geralmente a condição de todas as outras mulheres permanece inalterada. E é por isso que a gente tem, por exemplo, o fato de que a conquista das mulheres de acesso ao mercado de trabalho não impede ainda que essas mulheres continuem contratando mulheres negras para exercer o trabalho doméstico enquanto elas saem para trabalhar. E que o trabalho doméstico que essas mulheres negras exercem, pelo menos aqui no Brasil, até pouco tempo atrás, antes da PEC das domésticas, não era nem considerado trabalho. Então a gente precisa compreender essas determinações que são sociais, porque as nossas pautas muitas vezes elas são incorporadas pela lógica do sistema e nos impedem de perceber que existem questões que são estruturais. E aí as lutas que deveriam ser coletivas, elas passam a ser individualizadas e pontuais. E de repente a gente está aí defendendo algo que a gente nem defende. E aí o que é que eu tô falando? Que também é importante demais ressaltar. É que os avanços que são pontuais, eles é óbvio que eles têm que ser comemorados sim.
que são avanços, mas eles sempre têm que ter como foco um outro projeto de sociedade. A gente não pode se contentar com as migalhas que o sistema dá para a gente continuar se conformando com essa estrutura. Então é aquela mesma coisa da desigualdade. Não é porque um conseguiu que vai mudar o fato de que outros milhares nunca conseguirão. Então, as lutas feministas e antirracistas, elas têm que ter esse horizonte. Não é porque a gente conseguiu ali acessar o mercado de trabalho que a gente deixou, por exemplo, de ser objetificada sexualmente. O nosso próprio empoderamento sexual, ele tem sido apropriado para continuar nos explorando. A gente tem que abandonar a luta por causa disso? Lógico que não. Como eu falei lá no começo, por sermos seres humanos históricos que construímos as nossas possibilidades históricas, é justamente por isso que a gente tem possibilidade de conceber um outro projeto de sociedade que não seja baseado na exploração. Então, é preciso a gente considerar todas essas determinações objetivas para a gente não cair em subjetivismos individualistas e que não possibilitam nenhum tipo de avanço coletivo, apenas para os pequenos grupos que são beneficiados. E é muito importante ressaltar que quando eu falo de considerar essas determinações objetivas, não significa reduzir essas estruturas de opressão apenas à esfera econômica e muito menos negar as experiências que são subjetivas e individuais de cada sujeito. Muito pelo contrário. O que eu chamo a atenção é que as experiências subjetivas, elas sempre vão se materializar nas relações coletivas. E a opressão individual, ela só tem possibilidade de ser completamente eliminada na medida que elas forem eliminadas das relações sociais como um todo. Quis falar sobre isso nesse vídeo especificamente e não discutir a questão de maneira direta da objetificação e o que isso significa, porque eu acho que o movimento feminista ele tem avançado muito. E a gente tem várias mulheres que já sabem o que é o feminismo, que entendem a necessidade do feminismo. Então eu vim aqui hoje para chamar a atenção para a necessidade de um feminismo que seja anticlassista e que seja antirracista. Uma música famosa, aparentemente inofensiva, aquele comercial de cerveja que dizia pra mulher deixar o não em casa, insinuando que no fundo ela queria dizer sim, a cena de novela que mostra violência sexual e romantiza o homem que a praticou, pode não parecer, mas tudo isso constrói a chamada cultura do estupro. Cultura do estupro é como se chama um ambiente que banaliza, legitima e justifica a violência contra a mulher. Em grande medida, isso acontece pela disseminação da ideia de que o valor da mulher está ligado às suas condutas morais e sexuais, e o valor do homem não. Só para dar uma ideia, 48% das pessoas acham errado a mulher sair com os amigos sem o namorado, 76% criticam que ela beije vários homens, e 80% acham que ela não deve ficar bêbada em festas ou bares. Já 26% dos brasileiros concordam que mulheres com roupas curtas merecem ser atacadas. 58% afirmam que elas têm parcela de culpa sobre os estupros que sofrem. Por outro lado, há um incentivo aos homens para consumir pornografia e ser pegador. Também há uma naturalidade para aceitar o assobio na rua ou aquele beijo forçado que lhe dá em uma mulher na balada. Enfim, cultura do estupro é um ambiente no qual muitos homens sentem que têm o direito de cometer violência sexual. No Brasil, cerca de 86% das mulheres já foram assediadas e em 44% dos casos elas tiveram seus corpos tocados. Para termos uma comparação, na Índia, que é um país famoso pela violência sexual contra a mulher, o número de assédios é de 79%. Quanto mais forte é a cultura do estupro no país, mais estupros ocorrem. Além disso, as mulheres vítimas de violência sexual acabam não denunciando os crimes, já que muitas vezes elas se sentem culpadas. No Brasil, por ano, são 50 mil casos de estupro. E acredita-se que esse número representa apenas 10% do total real. E mais da metade das vítimas são crianças. Boa parte dos estupradores não são aqueles caras desconhecidos que ficam em uma rua escura. São pessoas que convivem com a vítima, pais, amigos, maridos, conhecidos. A solução está, é claro, em romper essa cultura. Não devemos cobrar de meninos que sejam pegadores. Nunca podemos culpar uma menina pelo que aconteceu com ela. Precisamos entender que sexo só vale a pena quando os dois estão afim. E que a palavra não quer dizer não. Então é isso, gente. As discussões que eu tento trazer aqui é justamente para a gente tentar ampliar nossos horizontes, desnaturalizar a questão de que não existe outra possibilidade além desse sistema que é explorador, que é desigual e que é opressor, certo?
Tamo junto.